Paz do Senhor, irmãos. Amém. Que todos estejam na graça de Deus. Que o Papai do Céu possa estar sempre cuidando de cada um de vocês. Hoje eu vou entrar aqui, irmãos e irmãs. Eu vou dar continuidade à nossa leitura. E hoje nós vamos entrar no livro de Samuel, né? Ontem nós terminamos o livro de Ruth, né? Ruth, que foi uma serva do Senhor, que abriu mão, né, dos seus deuses, da sua terra, do teu povo, para seguir Noemi. E devido a essa atitude que ela tomou, Deus abençoou a vida dela, né? Colocou um varão de respeito, um varão abençoado na vida dela, que ela pôde não só mudar a história de vida dela, como também mudou a história de vida de Noemi, né? Que elas se tornaram mulheres terminaram vivendo num povo santo, adorando a Deus, né? E continuou, né, trazendo a sua sogra, perdão, irmãos, junto com eles, né? Junto com ela. E assim terminou a geração, né? Que foi uma geração que foi pulada, mas que Deus abençoou. Ela foi uma mulher sábia, ela agiu diferente, né, da outra nora de Noemi. E hoje nós entramos aqui no livro de Samuel, no capítulo 1, que fala sobre os parentes de Samuel. Houve um homem de Ramataim, Sofim, na montanha de Efraim, que se chamava Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou e filho de José, Zufé, Efraimita. Eucana, o pai de Samuel, era um levita e da ordem dos coatitas, que eram responsáveis pelos utensílios santuários, né? Que está em Números 3, 27 e 31. Vocês acompanham a palavra e depois vocês vão lá no livro, né, de Números, para vocês lerem esse versículo. E tinha ele duas mulheres, o nome de uma era Ana e o nome de outra Penina. Tinha filhos, e Penina tinha filhos, mas Ana não tinha filhos. Aqui nós vamos começar, né, com a história de Ana e Penina, né? Eu acho que muitos já conhecem essa história, mas vamos ler, né? Vamos acompanhar para a gente entender um pouquinho, né, dessa história dessas duas mulheres. E tinha ele duas mulheres, Penina e Ana. Penina tinha filhos, mas Ana não os tinha. E subia aquele homem todos os anos da sua cidade para adorar e sacrificar o Senhor dos Exércitos em Siló, onde estavam os dois filhos de Eli, Ofne e Finéias, sacerdotes do Senhor. E aconteceu que quando chegava o dia em que Eucana sacrificava, ele dava a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e todas as suas filhas, a cada uma porção. Mas a Ana, ele dava uma parte escolhida, porque amava a Ana, embora o Senhor tivesse fechado a sua madre. E sua rival, irritava muito, zangando-a e entristecendo-a, porque o Senhor tinha fechado sua madre. Irmãos, Penina, ela era a outra esposa de Eucana. E ela zombava, né, da Ana. Ela fazia pouco caso, né, da situação da Ana, porque Ana não podia dar filhos a Eucana. E ela, sim, tinha filhos e filhas, né, daquele homem. Mas aqui nós vemos, aqui logo no início da história, que Eucana, ele era apaixonado por Ana. A mulher principal da vida dele era a Ana. Ele tinha um amor especial a Ana, independente. Irmãos, olha, vocês podem não acreditar, mas eu tô aqui me arrupiando todinha falando para vocês essa palavra. É o Espírito Santo. Que o Espírito Santo tome conta dessa palavra, que o Espírito Santo possa fazer parte
de nós estar aqui no nosso meio. Eucana, seu marido, disse a Ana: por que choras? E por que não comes? E por que está aflito o teu coração? Não sou eu para ti melhor do que 10 filhos? Isso Eucana falou para Ana. Perdão, irmãos, não estou com sono, não sei o que é isso não, mas Deus está fazendo parte aqui de nós, Deus está nos acompanhando e eu acredito que o Espírito Santo possa estar presente no nosso meio, amém? Essa prova durou por vários anos. Obviamente, Penina provocava Ana ao dizer-lhe que ela era amaldiçoada, porque Deus, devido ao fracasso de dar à luz a filhos. Isso lhe doeu muito, como seria óbvio se o Senhor permitiu isso. Portanto, esta prova não somente para Ana, mas também para Penina, vindo esta a fracassar miseravelmente. A oração e o voto de Ana. Olha, aqui a gente vê o quanto que a oração ela é ouvida por nosso Deus. Então acredite, irmãos, toda oração que vocês fizerem a Deus, Ele ouvirá. Mas haverá o tempo certo para Ele responder. Nós não devemos nos precipitar, amém? E então se levantou Ana depois que tinha comido e bebido de Siló, e o sacerdote Eli estava sentado em uma cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. É a primeira vez que o tabernáculo é mencionado como um templo. Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo ao Senhor dos Exércitos: se com benignidade olhares para a aflição da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas deres à tua serva um filho homem. Ela queria um filho homem. Olha que ela pediu a Deus um filho homem. Ela não só fez a oração a Deus, ela pediu a Deus um filho. Mas ela pediu um filho homem. Olha só como é a nossa cumplicidade, como é a nossa conversa, né? A gente pode pedir a Deus algo e aquele algo pode ser impossível para nós, como poderia ser impossível para Ana, mas para Deus não é impossível. Quando ela pediu, né, o filho a Deus e fez o voto, a tua serva um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor todos os dias da sua vida e não passará navalha sobre a sua cabeça. E foi que, como ela perseverou em oração diante do Senhor, Eli estava observando a sua boca. Obviamente, de onde ela estava orando, podia ser vista por Eli. Mas Ana falava ao seu coração e somente se moviam os lábios, porém a sua voz não se ouvia. E por isso Eli a teve por embriagada. Por ela estar orando a Deus, irmãos, que às vezes até nós mesmos cristãos, às vezes nós paramos e conversamos com Deus sozinhos, sem soltar, né, a voz, a gente está ali conversando com Deus e movimentando os lábios. Isso Ana estava fazendo naquele momento. E Eli a teve como por embriagada. Ele achou que a Ana estava bêbada, embriagada. E então lhes disse Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te deste vinho. E Ana lhe respondeu, dizendo: não, meu senhor. É que eu sou uma mulher angustiada de espírito. Não bebi vinho, nem bebida forte, mas tenho sim derramado a minha alma diante do Senhor. Obviamente, ele não tinha se deparado com tal atitude de oração perto do tabernáculo. Infelizmente, muitos da igreja moderna não estão tendo esta mesma atitude. Não tenhas, portanto, a tua serva por uma filha de Beliel, desprezível, porque pela magnitude das minhas angústias e da minha aflição, falei até agora. E ele respondeu e disse:
Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição a ele que tem feitos a ele. E ela disse: acha tua serva graça diante dos teus olhos? E se foi a mulher pelo seu caminho e comeu, e não estava mais triste de seu semblante. E levantando-se de manhã bem cedo, adoraram diante do Senhor e retornaram para sua casa em Ramá. Eucana conheceu Ana, sua mulher. A terminologia bíblica usada para o ato conjugal. E o Senhor se lembrou dela, ela ficou grávida. O nascimento de Samuel. E aconteceu que, passado algum tempo, depois de ter concebido Ana, deu à luz a um filho e pôs o seu nome Samuel, dizendo: porquanto pedir o Senhor. E depois aquele homem Eucana subiu com toda a sua família para sacrificar ao Senhor o sacrifício acostumado e para cumprir o seu voto. Mas Ana não subiu e disse ao seu marido: eu não subirei até que o menino seja desmamado, para que eu o leve e seja apresentado diante do Senhor e fique para lá sempre. E Eucana, seu marido, respondeu-lhe: faz o que bem te parecer, fica até que desmame, tão somente o Senhor cumpra a tua palavra. E ficou a sua casa, a mulher, e criou seu filho até que o desmamou. No versículo 24. E depois que os desmamou, levou consigo ao tabernáculo com 3 bezerros para o sacrifício, e uma efa de farinha para a oferta de ação de graças, e uma vasilha de vinho para uma oferta de libação. E o levou para a casa do Senhor em Siló, onde o tabernáculo estava localizado. E o menino ainda era pequeno, provavelmente tinha 5 anos. E matando o bezerro, trouxe no menino a Eli. E ele disse: ó meu Senhor, vive a tua alma, meu Senhor, e sou aquela mulher que esteve aqui junto a ti, orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me deu o que lhe pedi. E por isso eu lhe entregarei também ao Senhor. A todos os dias que viver, será do Senhor. E ele o adorou ali ao Senhor. Traduzindo como eles adoraram a Senhor. No capítulo 2, o cântico de Ana. Então Ana orou e disse: o meu coração se regozija no Senhor, o meu poder é exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto tenho me alegrado em tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque outro não há fora de ti, e não há rocha como nosso Deus. Não multipliqueis palavras de altivez, cessem as palavras arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é Deus, que sabe todas as coisas, e ele pesa na balança todas as ações. Os arcos dos fortes foram quebrados, os tropeçavam, foram cingidos de força. Os que antes eram fartos por pão se alugaram e se cessaram agora os famintos. Até Estéreo deu à luz 7 filhos, e a tinha muitos filhos adoeceu. E a que tinha muitos filhos adoeceu. Este versículo tipifica a igreja gentílica, que agora é abundante em contraste com Israel, que agora é estéril, embora Ana não soubesse isso. O Senhor mata e ele dá vida. Ele faz descer ao sepulcro e faz subir dele. O Senhor empobrece e ele enriquece, abate e exalta. Ele levanta do pó o pobre, e ao carente exalta o monturo para assentá-lo entre os príncipes, e faz com que tenham por herança um trono de honra, porque os alicerces da terra são do Senhor, e ele assentou sobre eles o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos, mas os ímpios perecem em trevas, porque ninguém prevalecerá pela força. Diante do Senhor será quebrantado os seus adversários, qualquer um que lutar contra ele, e sobre eles trovejará dos céus. O Senhor é o juiz supremo. O Senhor julgará os termos da terra, até os seus remotos recantos, e dará forças aos reis. É uma profecia distinta sobre o reino de Davi. Exaltará o poder do seu ungido. Aponta para o Messias, o maior filho de Davi. É a primeira vez que o termo ungido é usado assim, referindo-se ao Messias. Isso se torna
mais especial porque Ana o empregou. Deste ponto em diante, outros levantam o lema do ungido de Deus, o Messias, e assim aqui termina o cântico de Ana, mas na realidade este continua inexprimivelmente no coração e na vida de milhões de crentes. E Eucana retornou para sua casa em Ramã, e o menino ministrava ao Senhor diante dos sacerdotes, os filhos de Eli. Mas os filhos de Eli eram homens ímpios e não tinham conhecimento do Senhor. E o costume dos sacerdotes com o povo era que quando alguém oferecia sacrifício, vinha o criado do sacerdote, enquanto a carne estava a cozer, trazendo em sua mão um garfo de ferro de 3 dentes, e o introduzia na caldeira ou na panela, ou no caldeirão, ou no pote, e tudo quanto tirava o garfo de ferro, o sacerdote tomava para si. Desta maneira faziam a todos os israelitas que vinham a Siló. Do mesmo modo, antes de se queimarem a gordura, vinha o criado do sacerdote e dizia ao que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não tomará de ti carne cozida mais crua. E então lhe respondia o varão: queime logo a gordura de hoje, depois toma para ti tanto e quanto quiseres. E ele respondia: não, mas agora tens que dar. De outra maneira eu tomarei por força. Era, pois, o pecado destes jovens muito grande diante do Senhor, porque os homens menosprezavam os sacrifícios do Senhor. O que mereciam legalmente os sacerdotes era o ombro direito e o peito alcançados. Mas antes que os tomassem, essas partes do sacrifício eram consagradas a Deus pelo ato de queimar a gordura sobre o altar. Mas além da porção devida legal, a qual eles de qualquer maneira tiravam de uma forma ilegal, também demandavam uma parte da carne reservada para a festa do ofertante, uma parte a qual não tinha absolutamente direito algum. Levantando em conta essa situação, o povo de Israel resistia em trazer os sacrifícios do Senhor devido a estes sacerdotes maus. Samuel, mesmo sendo jovem ministrando perante o Senhor, vestido de um efode de linho, e sua mãe lhe fazia uma pequena túnica e a trazia ano em ano, quando subia com seu marido para oferecer, todo como de costume, o sacrifício anual. E ali abençoava Ana, Eucana sua mulher, dizendo: o Senhor te dê descendência desta mulher em lugar daquilo que ele tem prestado. O Senhor e voltavam ao Senhor, tem prestado ao Senhor, e voltavam para sua casa. E visitou o Senhor a Ana, e ela concebeu e deu à luz a 3 filhos e 2 filhas. A oração de Eli foi respondida, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. O juízo, versículo 22. Mas Eli era já muito velho, e ouviu tudo o que seus filhos faziam a todo Israel, e como se deitavam com muitas mulheres que se juntavam à porta do tabernáculo do testemunho. O pecado de Eli era maior do que as mulheres, do que seus filhos se corrompiam. Eram aquelas dedicadas a serviço do tabernáculo. E lhes disse: por que fazeis essas coisas? Porque eu ouço de todo o povo o vosso mal proceder. Não, meus filhos, porque não é boa esta fama que eu ouço. Que fazeis pecar o povo do Senhor? Se pecar o homem contra o homem, os juízes lhe julgarão. Mas se alguém pecar contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas eles não ouvirão a voz de teu pai, porque o Senhor os queria matar. E o jovem Samuel ia crescendo e achando graça diante do Senhor e diante dos homens. E veio um homem de Deus a Eli, e lhe disse: assim diz o Senhor, não me manifesteis em claramente a casa do pai, quando estava em casa de Faraó. Eu o escolhi por meu sacerdote em todas as tribos de Israel, para que oferecesse sobre o meu altar e queimasse incenso, e trouxesse o efode diante de mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Porque pisastes os meus sacrifícios e as minhas ofertas, que eu ordenei oferecer tabernáculo, e honraste os teus filhos mais do que a mim, engordando-os do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel: eu havia dito que a tua casa
e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente, mas agora diz o Senhor, nunca faça eu tal coisa, porque eu honrarei os que me honram, e os que me tiverem por desprezo serão desprezados. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da tua casa do teu pai, para que não haja mais velho em tua casa. E verás o inimigo do tabernáculo em lugar de todas as coisas boas que houverá de fazer bem a Israel, e nenhum tempo haverá ancião em tua casa. E não cortarei a todos os homens do meu altar, para que eu possa ter quem faça de murchar os olhos e encher o ânimo de dor, mas toda a multidão de tua casa morrerá, alcançará a idade varonil. Eles seriam cortados quando jovens, e foi o que aconteceu. E te será isto por sinal, o que acontecerá aos dois filhos, Ofni e Finéias. Ambos morrerão num só dia, morreram em batalha, como o relato seguinte declarará. E eu suscitarei um sacerdote fiel para mim, que faça conforme o meu coração e a minha alma. E eu lhe edificarei uma casa firme e andará diante do meu ungido todos os dias. E será que o que tiver ficado em tua casa deverá prostrar-se diante dele por uma moeda de prata e por um bocado de pão, dizendo-lhe, rogo-te que me constituas em algum ministério para que eu possa comer um bocado de pão. Irmãos, nesse versículo, os filhos de Eli perverteram as ordenanças às quais tinham assegurado seu posto, e lhes tinham dado riqueza e poder como se fossem coisas ordinárias e insignificantes. Eli, em lugar de tirá-lo do seu ofício, qual eles tinham desonrado, preferiu os laços de relação familiar, a sua responsabilidade com Deus, em vez do bem-estar moral do povo. Ao agir assim, Eli se tornou um cúmplice de abominação dos seus filhos, e Deus por isso revogou a sua concessão e um sacerdote perpétuo. A promessa tinha sido feita a toda a descendência de Arão, e depois tinha sido renovada a casa de Eleazar. Sob Eli, a linhagem de Tamar, os filhos de Arão tinham ascendido, mas agora declinaria significa que as promessas de Deus são condicionais. Ele honra aqueles que o honram. O braço é a metáfora usual para a força. A profecia foi amplamente cumprida com as matanças da casa de Eli e se cumpriu de pouco depois. Enquanto Israel seria abençoado, a casa de Eli diminuiria. Irmãos, aqui a gente vê que é o que a palavra diz, é o que a gente tem que trazer para hoje. Nós temos que buscar a Deus enquanto nós podemos o achá-lo. Porque a partir do momento que a gente passa a desonrar a Deus, a não buscar a Deus, a desistir de Deus, Deus acaba desistindo de nós. Haverá um tempo que nós não acharemos mais, não encontraremos mais a Deus. Haverá um tempo que nós vamos buscar uma Bíblia para ler, nós não vamos encontrar. Haverá um tempo que nós vamos se ajoelhar para falar com Deus, Ele não vai nos escutar, irmãos. Nós temos que pensar assim, temos que estar diante de Deus a todo tempo. Amém? Hoje eu deixo esse versículo 1 e o 2 para vocês. Vamos continuar dando continuidade à palavra. Nós vamos ler o Salmo 91, amém? E vamos orar. Vocês me acompanham no Salmo 91? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi ao Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste destruidora. Cobrir-te-ás com suas penas, debaixo das suas asas estarás seguro, a sua verdade será um escudo e bróquio. Não temerás o terror noturno, nem seta que voe de dia, nem pestilência que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. Cairão 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Então somente com os teus olhos orarás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, do Altíssimo fizeste a tua habitação. Não te sucederá mal algum, nem praga alguma tocará a sua tenda. Porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Nas suas mãos eles te levarão para que não tropece em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás os pés do filho, o leão e a serpente. Porquanto a mim tem encarecidamente me amado, também eu livrarei, poloei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Com ele estarei na angústia, dele o livrarei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longa vida e lhe mostrarei a minha salvação. Amém?
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Os pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, que o Senhor possa ir de encontro a cada filho e filha, Senhor, meu Deus, que aqui se encontra neste canal. Vai de encontro à casa deles, vai de encontro àqueles que ainda não estão aqui. Vai de encontro, Senhor, meu Deus e meu Pai, as famílias, os filhos, as mães, os pais. Ouve as orações de cada mãe, Pai, de cada ser humano que para um pouco, Senhor, meu Deus, para falar contigo. Pai, que nós possamos ter tempo de estar do teu lado, que nós possamos ter tempo de te buscar. Te buscar, Senhor, meu Deus, enquanto nós podemos te achar. Que nós possamos interceder pelos nossos filhos e familiares. Pai, guarda, Senhor, meu Deus, aqueles que estão nos presídios, aqueles que estão nos orfanatos, nos asilos. Vai de encontro aos hospitais, Pai, levando cura, levando salvação, levando renovo, Pai. Pai, cura toda enfermidade, seja espiritual ou carnal do corpo dos teus filhos, os órgãos, a carne, a pele, os nervos, os órgãos, o sangue, Pai. Vai, Senhor, purificando, Pai, o corpo dos teus filhos, Pai. Vai ouvindo, Senhor, meu Deus, a cada oração, a cada prece, a cada louvor. Vai ouvindo, Senhor, meu Deus, a cada súplica. Vai tirando da vida dos teus filhos, Pai, tudo que vem a tirar a paz deles, Pai. Ô, Senhor, meu Deus, abençoa a vida deles, a casa deles, o celeiro deles, Pai. Pai, vai abrindo portas de emprego, vai levando, Senhor, meu Deus, providência na vida dos teus filhos. Vai mexendo nas papeladas, Pai, esses que aguardam pelo INSS, pela justiça, por um advogado, por um juiz, porque nós sabemos que o Senhor é nosso juiz, o Senhor é nosso advogado, Pai. Cumpre, Senhor, meu Deus, na vida dos teus filhos, as suas promessas, Pai, porque nós sabemos que na hora certa o Senhor entregará, Papai querido, Papai amado, os sonhos realizados, Senhor, meu Deus, na vida dos teus filhos, que nós possamos fazer a nossa parte para que o Senhor possa fazer a sua, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, irmãos? Irmãos, que nós possamos dar continuidade a essa leitura bíblica, que nós possamos orar mais, buscar mais. Busque mais a Deus. Tire um tempo. Tira um tempinho, seja no trabalho, seja em casa, seja na rua. Faça como Ana. Ana não precisou abrir a boca para todo mundo ouvir a súplica dela, não. Ela conversou com Deus no seu silêncio. Deus ouve o seu silêncio. Deus sabe o que você está pensando. Deus sabe os seus desejos, as suas vontades. E se for da vontade de Deus, vai acontecer. Vai dar certo. Então seja fiel a Deus. Honre a Deus, porque somente Ele pode nos tirar das aflições, pode nos libertar da depressão, da ansiedade, da síndrome do pânico. Só Ele pode nos curar, só Ele pode nos libertar, irmãos. Amém? Que vocês tenham uma abençoada sexta-feira, um final de semana abençoado e que vocês possam em algum momento parar e conversar com Deus. Fiquem todos na paz do Senhor, que vocês possam se inscrever nesse canal, curte minhas orações, a minha leitura bíblica e que se vocês sentirem no coração, compartilhe, que nós possamos fazer com que esse canal cresça, para que eu possa melhorar mais. Eu continuo dizendo a vocês aí do outro lado que estão me assistindo, que vocês possam comentar, se tiver algo para me melhorar, que eu possa ouvir de vocês. Vocês me ajudam do lado de daí e eu ajudo vocês do lado de cá. Que Deus possa abençoar a vida de vocês grandemente, amém? Fiquem todos na paz do Senhor.